Capítulo 20 Evocação de Espíritos. Depois de tudo que relatei, resolvi dar uma chegada à minha casa. Estava com saudade da vovó Margarida e da tia Ana. Não vi a hora de abraçá-las. Muitos encarnados julgam que vivemos eternamente sentados, olhando o céu, sem nada fazer. Tolinhos, tolinhos. Vovó, como sempre, recebeu-me com aquele sorriso. Tia Ana perguntou-me sobre o trabalho e como estava o meu aproveitamento no educandário de luz. Fui ao jardim apreciar minhas flores. Dei a cada uma delas o nome de alguém querido. Tudo era tão lindo que me considerei no céu de Deus. Era minha casa, a nossa casa. Como deve ser difícil para o materialista pensar que existe vida após a morte do corpo e que no mundo espiritual os homens trabalham, estudam e lutam pela felicidade. Desfrutei alguns momentos com a família e logo estava novamente no educandário, encontrando meus amigos, os irmãos de aprendizado. Como foram, Luiz, as férias? Perguntou-me Ciron. Melhor estraga. A gente fica com preguiça de voltar ao trabalho. E você, irmão, mora sozinho? Não me leve a mal, mas qual é o nome da colônia em que mora? Não moro sozinho. Vivo com minha esposa e nosso filho. Que bom! Ciron, que você vive com sua esposa e filho. Você deve estar curioso para saber como eu, sendo ainda jovem, me encontro com esposa e filho no plano espiritual. Isso se deu, Luiz, porque nós três desencarnamos juntos em um desastre aéreo. Desculpe, amigo, minha curiosidade. Não, eu é que faço questão de lhes narrar o fato. Meu filho estava, por ocasião do acidente, com 2 anos, mas hoje tem a aparência bem mais velha, por tê-la moldado no pretérito. As lembranças, à medida que vão aflorando em nós, fazem com que assumamos a aparência mais marcante da vida passada. Não me diga que seu filho está com a aparência de velho. Não chega a tanto. Um dia o levarei para conhecê-los. Falou-me sorrindo. Ciron, conheço alguém que não gosta da reencarnação, porque, segundo ela, o espírito não fica com a mesma aparência da vida anterior, e ao mudar, sente saudade da encarnação vivida antes. Diga a ela, Sérgio, que o espírito pode trocar de várias roupas físicas, mas sempre guardará as expressões fisionômicas que mais os marcaram. O importante é termos a felicidade de reencontrar aqueles a quem amamos. Existem esposas em busca dos maridos, e estes bem distantes delas pela evolução, assim como vários filhos perdidos no umbral, e por isso, por mais que as mães façam para ajudá-los, eles nem a veem, e assim, muitos e muitos desencontros. E você, santo, como passou os dias de folga? Foi em casa? Indagou Luanda, que chegara. Luanda, esclareceu Ciron. O Luiz está colhendo informações das nossas vidas para compor o seu livro. Não é bem assim, hein? Apenas estou curioso para saber se vocês são felizes como eu sou, junto aos meus avós e outros familiares. Luiz, explicou Luanda, moro com vários irmãos. Antes, morava com minha mãe, mas ela reencarnou como filha de meu irmão. Aí fiquei sozinha em casa, vindo a receber companheiros que ainda necessitam trabalhar para adquirir bônus hora. Por falar em bônus hora, muitos leitores me perguntam como isso se processa. Confesso achar difícil a explicação. Tomás aproximou-se e esclareceu. Não é difícil não, Luiz Sérgio. O bônus hora é uma conquista do espírito. Eu posso transferir meu bônus hora para alguém que amo, mas que ainda não tem merecimento? Perguntei. Não. Cada criatura tem de lutar para adquiri-lo. Podemos usar nossos bônus hora em prol dos sofredores nos umbrais. Entretanto, dizer que podemos emprestá-los como se fossem moedas não é permitido. Assim seria tudo muito fácil. Qual a mãe, portadora de bônus, que não intercederia por seu filho? Ela não pode interferir em sua evolução. Pedir por ele, pode. O que não pode é entregar todos os seus bônus para ajudá-lo, pois dessa forma continuaria tudo igual. E haveria muitos que se aproveitariam disso, não querendo trabalhar, somente usufruindo do dinheiro dos pais.
Aqui, a justiça resplandece igualmente para todos. Os pais sempre intercedem pelos filhos, mas não têm o poder de lhes transferir a evolução. Por isso, dizemos aos encarnados: ensinem aos seus filhos a dignidade e o respeito a Deus. Não os deixem órfãos de pais vivos. Mostrem-lhes o respeito à vida, porque no mundo espiritual, por mais evoluídos que sejam os pais, só poderão ajudar os filhos com oração. Mas transferir os bônus conquistados por trabalho e renúncia, não. Tomás, por falar nisso, onde você passou os dias de folga? Aqui mesmo. Aqui mesmo? Sim, Luiz. Não saio do educandário nas folgas. Aproveito para estudar. E sua família? Está toda no plano físico, cumprindo os desígnios de Deus. Há quanto tempo você desencarnou? Estou no mundo espiritual há mais de 100 anos. 100 anos? Como você é velho, hein? Todos riram. Não deseja saber nada da minha vida? Perguntou-me Arlene. Você também deve estar aqui há vários anos e ter todos os seus parentes ainda no plano físico, não é mesmo? Engana-se. Vivo em uma casa imensa, com pai, mãe, avós, tios, sobrinhos, etc, etc. Meu Deus, é verdade. Sim, Luiz. Minha família é imensa e todos trabalham para a renovação da Terra. Então, Arlene, toda a sua família é missionária? Não digo missionária, mas que estamos engajados no trabalho de reencarnação no plano físico, estamos. Por isso moro em uma casa bem grande no Bosque das Flores. Você mora no Bosque das Flores? Tenho tanta vontade de chegar até lá. Um dia eu levarei para conhecer minha família. Você é que é feliz, porque é muito difícil a gente ter uma família que se prepara para viver na espiritualidade. Graças a Deus. A fé em Jesus foi tão grande que contagiou todos os componentes da nossa família. O que vocês fizeram para merecer o que estão vivendo? Perguntei. Meu avô sempre fez caridade. Meu pai foi um lutador em prol dos necessitados. Minha mãe fundou muitos orfanatos, creches e asilos. E assim, toda a família conheceu o Cristo quando ainda no plano físico. Arlene, a caridade é um fato verdadeiro. Quem não tiver caridade passará em brancas nuvens pelo plano físico. É pena que, por mais que eu escreva sobre caridade, poucos a praticam. Para o avaro, alguns trocados representam milhões de desculpas que ele dá, acusando sempre aquele que lhe pede. O grande mal do avaro é julgar que os pobres não querem trabalhar. Ele sempre encontra uma desculpa para o seu coração duro. Cada ser, Luiz, encontra-se em um grau de evolução. Torna-se difícil mudar de uma hora para outra quem sempre só pensou em si mesmo, completou Arlene. Não sei não, mas existem tantas pessoas que se modificam com a dor. Sim, mas temos visto também várias outras, que quando a dor chega, correm em busca de auxílio. Iniciam até a fazer caridade. Mas à medida que a saudade vai diminuindo, vão se esquecendo dos trabalhos criativos, caritativos, sempre dizendo que os pobres são os vadios, acrescentou Arlene. A conversa está boa, mas as aulas nos esperam, alertou-nos Tomás. O instrutor falava sobre ectoplasma, essas nuvens vaporosas, semiluminosas, que saem da boca dos médiuns quando estes estão no escuro e que se vão solidificando. É matéria semifluídica. Já lhe deram vários nomes. Ectoplasma, teleplasma, ideoplasma. O ectoplasma foi examinado nos primeiros espíritos que se materializaram, chegando-se até a queimá-lo, o que produzia um odor nada agradável. Em sua composição foi encontrado cloreto de sódio, fosfato e cálcio. Se ontem as materializações eram estudadas, hoje já são fato normal. Tantas já ocorreram. Por que, perguntam no ontem, os espíritos se materializavam e hoje, por mais que se criem grupos preparando os médiuns através do jejum, ainda assim são difíceis as aparições? Será que os espíritos não estão mais preocupados em se fazerem visíveis? É verdade. Hoje a doutrina traz
tantos conhecimentos que poucos são os espíritas preocupados apenas com os fenômenos. A doutrina não existe para beneficiar espíritos desencarnados, e sim para mudar um homem endurecido para um homem bom. Será que as aparições mudam alguém? Achamos que não. O que muda o homem é ele mesmo buscar as verdades. Por isso, as casas espíritas têm de retirar dos baús as obras básicas. Sem elas, o homem permanece em busca dos espíritos, mas nada faz pela própria alma. E esta, impregnada de orgulho, terá dificuldade em galgar o plano mais alto. Hoje, os espíritos podem materializar-se, não para provar coisa alguma, e sim para curar os doentes. Grupos somente de materialização ficariam anos e anos em busca dos espíritos e eles distantes deles. Desde o momento em que esses grupos se propuseram a curar o seu próximo, os espíritos podem até se materializar. A doutrina espírita acompanha a ciência, mas não podemos ficar para trás, esperando que os espíritos provem se existem de verdade. Se ontem a mesa era guiada por um espírito, hoje ela tem outra função, a de abrigar os livros e os cadernos, que nos ensinam a nos tornarmos melhores. Se cada um que se diz espírita vestisse a túnica da humildade, logo teríamos as materializações nas casas espíritas, não mais para saciar a curiosidade do homem, mas para entrelaçar as responsabilidades e o intercâmbio dos dois mundos, sem precisar amarrar médiuns, acreditando neles por conhecer-lhes as responsabilidades. Ontem, os médiuns eram vítimas de curiosidade. Nem propunham que eles estudassem ou não. Os pesquisadores de ontem não elucidavam os seus médiuns, só desejavam deles os seus fenômenos, e muitos eram até pagos. Mediunidade era quase profissão. Poucos médiuns da época de Kardec procuravam os centros e faziam da sua mediunidade um sacerdócio. Muitos centros espíritas, atualmente, também esquecem que o médium, para ser bom, tem de estudar, porque só o estudo vai discipliná-lo e dele fazer um novo homem. A mediunidade é um instrumento de trabalho e não divertimento para os outros. Gosto muito de escrever sobre mediunidade. Há dias, recebi uma carta na qual um médium perguntava se poderia evocar a qualquer momento o espírito que trabalha com ele. Recordei-me de uma aula que tivemos sobre a proibição mosaica da evocação dos mortos. Nela, o instrutor indagava: tendo Moisés proibido evocar os mortos, é permitido fazê-lo? Nessa mesma aula, ele nos elucidou sobre a diferença de evocar por simples curiosidade e evocar por necessidade. Necessidade? Perguntou-me Luanda. Sim, necessidade, não é curiosidade. Explique. Darei um exemplo. Evocar. O médium sem disciplina chama o espírito de André Luiz, Bezerra de Menezes ou outro missionário da doutrina, na hora em que deseja. Familiares buscam o médium para saber notícias dos seus entes queridos. O médium cerra os olhos e logo os está recebendo. Essa evocação Moisés proibiu, e os verdadeiros espíritas devem evitar. Jesus evocou o espírito de Moisés, que se transfigurou com a aparência de Elias, não indo contra a proibição de Moisés, e sim dando à humanidade a certeza do mundo espiritual. Jesus tinha o poder de evocar o espírito de Elias, não para lhe pedir algo por curiosidade, mas para que os apóstolos tivessem fé no mundo espiritual. Quando apresentou a doutrina espírita aos apóstolos, ele, Jesus, evocou por necessidade de elucidar seus irmãos sobre a vida além da vida. Não evocou o espírito de Elias para lhe pedir proteção, nem para lhe perguntar qual dos apóstolos o trairia. E essa evocação não podemos fazer. E hoje, muitos médiuns estão evocando espíritos sem critério, pois um Bezerra, Eurípides, André Luiz ou Sheila não estão à disposição de qualquer pessoa, principalmente daqueles que não respeitam a doutrina, querendo que eles os ajudem nas coisas mais banais e pueris. Necessidade é quando um presidente de centro
precisa de orientação na parte espiritual da casa. Como fazer? Que medidas tomar? Evocar os mentores para assuntos sérios a serem tratados. Esta é a evocação por necessidade. Muitas vezes, a diretoria precisa tomar decisões difíceis que o homem está aquém de resolver. E se a casa possui médiuns sérios, esta evocação é permitida por Jesus. Quando ele subiu ao Tabor, fez também cair o véu do mistério que envolvia todos aqueles chamados mortos. Ele, Jesus, conversou com os mortos em uma reunião disciplinada. Será que o seu leitor irá compreender? Não sei se entenderá, mas espero que sim. Evocar espírito é obsidiá-lo. Já imaginou se muitos nos evocassem? O que faríamos? Estudaríamos na universidade? Trabalharíamos nos livros espíritas? Ou atenderíamos ficando por conta das evocações? Tem razão, Luiz. Evocar por curiosidade é atrasar o crescimento do espírito que está sendo chamado. Evocar por necessidade torna-se um ato de intercâmbio de amor e cooperação. Tomás, a conversa está boa, mas precisamos dar uma chegada até a crosta da terra, onde alguns instrutores nos esperam, interrompeu Ciron. Cantando uma bela canção de amor a Deus, fomos caminhando até que chegamos a uma casa espírita, onde o perfume da caridade exalava por todo o pátio. Muitos doentes estavam sentados na grama e nos bancos, conversando, orando, enfim, era a hora da recreação. O que eles estão fazendo aqui no centro? Perguntei a Arlene. São irmãos socorridos após o desencarne e que estão aqui para tratamento, até a hora de o levarmos para os hospitais da espiritualidade. Não são levados para os hospitais de socorro logo após o desencarne? Sim, Luiz Sérgio, mas cada casa espírita tem sua própria enfermaria, e são nesses postos de socorro que eles recebem os primeiros atendimentos. Ainda olhei aquele pátio onde muitos irmãos se encontravam. Fui até Germana. Olá! Como vai, Luiz Sérgio? Conhece-me? Muito mesmo. Verdade, querida. Falei dando-lhe um beijo. Com os olhos rasos de lágrimas, confessou. Que bom que você veio, Luiz Sérgio. Desencarnei de repente, mas estou muito preocupada. Minha neta está levando uma vida muito triste, de droga e sexo, e tem somente 14 anos. E o pior, seus pais não acreditam. Quando tentei falar-lhes, zangaram tanto que passei mal e desencarnei. Minha filha e meu genro choram muito, julgam-se culpados. Mas não é isso, não. Meu coração parou porque minha neta colocou dentro dele tristeza e desespero. Quantas vezes, Luiz Sérgio, eu a vi entrar em casa completamente drogada. E os pais, onde estavam? Sempre saíam à noite e voltavam tarde. Também, quando os alertava, julgavam-me esclerosada. Irmã, por que se encontra aqui, na casa espírita? Sempre fui uma trabalhadora da casa, e quando desencarnei, pedi para ficar um tempo por aqui. Gosto muito desse centro. Ajudei a construí-lo, vi-o crescer. É uma casa de Jesus, onde a caridade fala mais alto. E já foi até o seu lar? Não. Mas tenho orado muito por você. E também por Enoque, pedindo que olhem minha neta. Nisso, Tomás me chamou. Beijei a irmã e fui juntar-me à turma. Tomás, posso depois dar uma chegada até a casa de Germana? Podemos ir lá sim, mas antes vamos até o dirigente espiritual dessa casa, que irá iniciar uma luta em prol da vida. Queremos que todos se conscientizem da responsabilidade do espírito para com o mal que se abate sobre a sociedade, a droga. O espírita não pode ficar inerte enquanto lá fora a família está se destruindo. Não pode também ficar indiferente quando outra casa espírita passa por momentos difíceis. Todos somos irmãos. Como nos esquecer disso? Fomos adentrando a casa. A limpeza imperava. Pensei. Muitos espíritas têm de conscientizar-se de que a caridade e a humildade não significam sujeira. Que ser espírita é ir pouco a pouco tornando-se um trabalhador de Jesus,
que a casa que prega a vida após vida tem de valorizar a vida física, ensinando ao homem o amor e o trabalho. Centro Espírita sujo demonstra que nele não há disciplina evangélica, principalmente o amor e a humildade. Centro Espírita sujo demonstra falta de direção. Uma boa diretoria bem administra sua casa, porque se os espíritas não cuidarem do seu patrimônio, a casa estará sempre necessitada de reparos. Torna-se preciso que o ambiente seja bem cuidado. É muito triste ver uma casa espírita com móveis riscados e sujos, enfim, destruídos por seus próprios frequentadores. A casa pode usar um mutirão, convocar o seu pessoal para limpeza e pintar regularmente as paredes. Todos os templos são muito limpos. Por que o espírita, julgando que simplicidade é sujeira, deixa suas casas com teias de aranha, mas parecendo mal assombradas? Você tem razão. Tomás, há dias visitamos um centro muito humilde, onde o chão brilhava e tudo nele respirava limpeza. Está na hora de sensibilizarmos os espíritas de que humildade chama-se trabalho. E na casa em que todos trabalham, teias de aranha não enfeitam paredes. Algumas pessoas julgam que o espírita tem de ficar estático, orando, orando, e não partindo em direção dos sofredores para ajudá-los. A droga está destruindo as famílias, e ainda encontramos confrades julgando que ela seja problema só da polícia. E de braços cruzados, ignoram que ela possa ceifar sua própria família. O espírita não está isento desse mal do século. Bem, vamos agora até a casa da neta de Germana.